Você certamente conhece um dos vários filmes com o nome Amityville no título, especialmente os lançados nos anos de 1979 e de 2005. It's a true story. Talvez conheça o livro que inspirou a franquia de filmes e outras obras. E os eventos que ocorreram em 1974 na vila de Amityville, no estado de Nova York? Você conhece? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubra como muita gente ganhou dinheiro sobre um crime horrível ao ver essa nerdologia sobre o verdadeiro horror em Amityville. No estado de Nova York, em Long Island, está o Condado de Suffolk, formado por 10 municípios. Um deles é Babylon, onde fica a vila de Amityville, cuja população é de menos de 10 mil pessoas. Os primeiros europeus chegaram ali em 1653, em uma terra habitada pelo povo indígena Montauk. Amityville significa algo como Vila da Amizade ou Vila Amistosa, e existem duas versões para a origem do nome. Uma diz que Amityville era o nome do barco de um proprietário de terras da região. Outra diz que, em 1846, uma assembleia de moradores resultou em ânimos exaltados, e um deles, tentando apaziguar as coisas, disse que a vila precisava ser mais amistosa. O local se tornou oficialmente uma vila em 1894 e, nas décadas seguintes, tornou-se também um popular destino de veraneio ou final de semana para moradores de Nova York. Perto da praia, clima ameno e vários canais, que permitia desde banhos de mar até atividades como pesca e caça de patos. Você talvez já tenha pensado, estado de Nova York, primeiras décadas do século XX, isso quer dizer que a máfia tinha relação com Amityville? Sim, muitos mafiosos tinham casas lá e usavam a região mais remota para reuniões e encontros. O famoso mafioso Al Capone teve uma casa ali, inclusive. Como os terrenos eram relativamente baratos, as pessoas construíam casas grandes, com sótãos, porões e docas para pequenos barcos. Muitas delas eram no estilo arquitetônico chamado de colonial neerlandês ou renascimento colonial, muito popular no nordeste dos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX e que remete ao século XVII. Em 1924, ou talvez 1927, um casal, John e Catherine Monahan, comprou um terreno e construiu uma dessas enormes casas no endereço Ocean Avenue, número 112, com 5 quartos, piscina e uma doca. Em outubro de 1960, a filha do casal vendeu a casa para outra família, que morou ali por 5 anos antes de vender a casa para o casal Ron e Louise DeFeo, em julho de 1965. A família, originalmente do Brooklyn, se mudou para Amityville e tinha 4 filhos, Ronald Jr., Don, Allison e Mark, e Louise estava grávida do 5º, John. 9 anos depois, em 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr., então com 23 anos de idade, entrou em um bar no início da noite e pediu por ajuda, dizendo que achava que seus pais tinham sido baleados. Um grupo de pessoas foi até a residência e confirmou que Ron e Louise DeFeo estavam mortos. Chamaram a polícia que, ao revistar a casa, constatou a chocante cena de que todos os 6 integrantes da família estavam mortos, deitados de bruços em suas camas, assassinados a tiros disparados por uma mesma arma de fogo. A perícia constatou que a mãe Louise e a filha mais nova, Allison, estavam acordadas ao terem sido mortas. A reação inicial da polícia foi de levar Ronald DeFeo Jr. para a delegacia como medida de proteção, já que ele inicialmente alegou que a morte tinha sido cometida por um integrante da máfia chamado Luis Fallini. A família DeFeo tinha relações com a máfia, já que Peter DeFeo, tio-avô de Ronald DeFeo Jr., era um membro importante da família genovese da máfia. Fallini, entretanto, tinha um álibi. Principalmente, as declarações de Ronald DeFeo Jr. sobre o acontecido começaram a ficar contraditórias e confusas. No dia seguinte, DeFeo Jr. confessou os assassinatos. Não apenas, mas também forneceu para a polícia evidências que apenas o assassino teria, onde escondeu as roupas manchadas de sangue, a arma do crime e as munições utilizadas. Inclusive, depois de matar sua família inteira, DeFeo Jr. tomou banho, trocou de roupa e foi trabalhar normalmente. Pouco menos de um ano depois dos crimes, em 14 de outubro de 1975, começou seu julgamento e a defesa de DeFeo Jr. alegou insanidade, afirmando que ele não se lembrava dos crimes e que seu uso de narcóticos e psicoativos teria tirado sua capacidade de julgamento.
Um psiquiatra consultado pelas autoridades judiciais afirmou que, embora DeFeo Jr. fosse dependente químico, ele tinha transtorno de personalidade antissocial, algo popularmente chamado de sociopatia, e estava ciente de suas ações no momento dos crimes. Em pouco mais de um mês de julgamento, DeFeo Jr. foi condenado pelos 6 homicídios, com 6 sentenças de no mínimo 25 anos de prisão até prisão perpétua. Como já comentamos aqui no Nerdologia Criminosos, uma condenação de prisão perpétua múltipla não serve para manter uma pessoa presa até depois de morta, claro, mas para 2 efeitos. Caso uma condenação seja anulada por um problema no processo e as outras ainda são mantidas, e potencialmente dificulta um pedido de condicional. E vocês podem se perguntar, qual o motivo dos assassinatos? Bem, Ronald DeFeo Jr. levou essa resposta para o seu túmulo, já que ele ficou preso até sua morte em 2021 e nunca esclareceu. Pelo contrário, nas décadas seguintes do crime, ele mudou de versão várias vezes, dizendo até que teria sido sua irmã a assassina e que ele a teria matado em autodefesa. Também se casou na prisão com uma mulher para que a pessoa o defendesse, afirmando que estavam juntos no momento dos crimes. E ele nunca teve seus pedidos de condicional atendidos. O crime violento e inexplicável obviamente chocou e marcou a sociedade dos Estados Unidos, mas o que deixou a cidade de Amityville realmente conhecida não foi o crime em si, mas o livro The Amityville Horror, publicado apenas 2 anos depois da condenação de DeFeo Jr. O autor Jay Anson conta a suposta história das pessoas reais George e Katie Lutz e seus 3 filhos. 13 meses depois dos assassinatos, o casal comprou a casa onde ocorreram os crimes, sabendo dessa informação e por um preço relativamente baixo. Eles se mudaram no dia 18 de dezembro de 1975 e moraram ali apenas até 14 de janeiro de 1976, supostamente deixando todas suas coisas na casa. O motivo da estadia curta seria uma série de episódios supostamente paranormais na casa, incluindo aparições e vozes. Ao chamarem um padre para abençoar a casa, o sacerdote Ralph Pecoraro, chamado de Mancuso no livro, teria sentido um empurrão sobrenatural e ouvido uma voz demoníaca mandando ele sair do quarto onde o casal foi morto. O livro foi um enorme sucesso e motivou uma primeira adaptação em filme, em 1979, com a casa sendo utilizada como um rosto demoníaco no pôster. Isso gerou o início de uma obsessão na sociedade dos Estados Unidos com o tema Amityville. Só que nada que está no livro jamais foi provado. Pelo contrário, residentes posteriores da casa e da cidade negam qualquer atividade sobrenatural ou algumas das afirmações do casal Lutz. O advogado de defesa de DeFeo Jr. disse que o livro era uma fabricação combinada para auxiliar a defesa alegando insanidade, embora ele tenha dito isso apenas depois de ter sido processado pelos Lutz por direitos sobre a história. Independente disso tudo, o filme foi um sucesso e gerou uma sequência e mais outra. O sucesso foi tão grande que um morador posterior teve que alterar a fachada da casa para viver em paz. E, por sinal, a casa não é isolada, como dizem os filmes, nem envolve locais espirituais ou cemitérios de povos nativos dos Estados Unidos. Em certo momento, produtores notaram que Amityville é o nome de uma cidade, logo não pode ser registrado. Junto com a falta de informações reais sobre os crimes, surgiu então uma enxurrada de filmes de terror que usam o nome da cidade para sensacionalismo com o sobrenatural e os crimes de DeFeo Jr. São mais de 30 filmes com Amityville no título, a maioria com tramas genéricas de terror, ou até mesmo tubarões. Ou seja, o sensacionalismo barato sobre um crime violentíssimo gerou muito dinheiro para muita gente até hoje. E sobre os supostos espíritos, James Cromartie, que morou ali por 10 anos, disse: "A única coisa estranha que acontece aqui são os turistas por causa dos filmes." Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história e a origem do cacau e do chocolate, comentaram da origem da própria palavra chocolate. Realmente, faltou essa informação no vídeo, mas como vocês viram, a origem do cacau está na Amazônia. E aproveito essa conclusão para agradecer todos vocês, ao pessoal do Estúdio 42 e ao pessoal do Jovem Nerd, já que esse foi o 400º vídeo de Nerdologia de História, incluindo a série Criminosos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre história e até a próxima!